Muito bem. Então, vamos fazer uma revisão para a P1, uma vez que vocês já fizeram a AD, inclusive a D1 já foi corrigida, tá? As notas já foram lançadas lá na plataforma, depois vocês verifiquem. E o objetivo do nosso encontro de hoje é estar preparando vocês aí para a nossa P1, nossa prova presencial, que vai ser semana que vem. Então, vamos fazer aí uma breve revisão. Eu preparei aqui uma lista de perguntas e respostas que são, assim, bem recorrentes das AP1s dos anos anteriores. E, inclusive, essa lista está bem atualizada. Então, eu quero dar uma passada com vocês e mostrando para vocês que todas as questões que vocês vão encontrar na P1 são, muitas delas, discursivas, como as que eu vou apresentar aqui, algumas de múltipla escolha, né, utilizando verdadeiro ou falso, gira em torno disso aí, tá? Agora, o que eu fiz? Eu peguei todas aquelas questões, fiz um levantamento, mesmo aquelas de múltipla escolha, eu as transformei em questões discursivas, tá? Para estar apresentando para vocês aqui. E as respostas eu coloquei de uma forma bem objetiva, para que vocês, de fato, se preparem para avaliação aí na próxima semana, tá? Eu só vou voltar rapidinho aqui para o chat e dizer para vocês o seguinte, para a nossa área de trabalho, dizer para vocês o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem falar, né? Porque no momento em que eu estou compartilhando minha tela aqui, mostrando a relação de perguntas e respostas, não consigo visualizar, tá? Essa parte aqui. Então, se vocês puderem usar, inclusive, o microfone para estar chamando a atenção aqui, tenha à vontade, tá? Então, vamos lá. Então, todos aí já registraram, né, no chat, o nome, a matrícula, para a gente poder depois lançar lá no Instacad. E aí, os demais que forem chegando, vocês me lembrem também de pedir para que também coloquem, tá? Para que registrem a presença lá. Então, vamos lá. Vamos dar uma passada. Eu fiz aqui essa relação, a gente começa com essa questão aqui, ó. Explica a diferença entre software de sistema e software aplicativo, apresentando 2 exemplos de cada. Então, vou apresentar aqui a resposta e a gente faz um comentário rápido. O software de sistema é responsável pelo gerenciamento dos recursos do computador, como sistemas operacionais. Esse é um termozinho-chave, sistemas operacionais. Como exemplo, Windows, Linux e utilitários. Já os softwares aplicativos permitem ao usuário realizar tarefas específicas, como editores de texto, como é o caso do Writer, que é inclusive um dos aplicativos do LibreOffice, planilhas eletrônicas, que é o Calc, ou navegadores, que é o Chrome. Tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Tudo bem, tá certinho. Deixa eu já registrar aqui. A matrícula, tudo bem, quem quiser colocar, tudo bem, mas não tem necessidade não, tá, pessoal? Depois eu pesquiso pelo nome, não consigo encontrar vocês. O principal é a matrícula, o nome e o curso, tá? Legal. Sirlene também, né? Sirlene está por aí. Vou colocar aqui. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, quando você fala sobre software, nós classificamos basicamente dessa forma. São o software voltado para sistema operacional, são conhecidos como software de sistema, e os aplicativos, que são aqueles softwares voltados para o público em geral.
Com relação ao sistema operacional, é muito importante vocês terem em mente alguns exemplos, como é o caso do Windows, do Linux. Eu poderia citar aqui também o macOS, que também é um outro sistema operacional. A gente poderia citar outros aqui, como o Android, por exemplo, também, né, diz respeito a dispositivos móveis. Mas, basicamente, o Windows, Linux e macOS seriam 3 exemplos clássicos de sistemas operacionais. São aqueles softwares que são responsáveis por gerenciar os recursos da máquina. Então, para você utilizar o LibreOffice ou o Office da Microsoft, você precisa de um software de sistema operacional, porque senão isso não é possível. Quando você liga a máquina, esse tipo de software que assume o controle, né, e que te permite trabalhar de forma, inclusive, de multitarefas, né, trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, estou aqui utilizando o Meet, estou utilizando aqui o Word, né, eu tenho aqui um software de apresentação também aberto, então eu tenho vários aplicativos. Então, quem gerencia isso é o sistema operacional. Tá? Então, guardando bem, software de sistema são sistemas operacionais. Exemplo, Windows, Linux, macOS, e os softwares aplicativos são os aplicativos de uma forma geral, como os aplicativos do LibreOffice, os aplicativos do Office, da Microsoft, entre outros, né? Entre outros. O próprio navegador, o Chrome, que eu utilizei, inclusive, aqui para poder acessar o Google Meet, ele também é um aplicativo, considerado como um aplicativo. Ok? Então, vamos lá. Segunda, qual é a função principal do sistema operacional? E por que ele é essencial para o funcionamento do computador? Bom, essa pergunta pega um gancho com a anterior, né? O sistema operacional controla a alocação de recursos, gerencia a memória, processador e dispositivos, além de fornecer a interface entre o hardware e o usuário. Sem ele, os programas não poderiam ser executados. Quero só lembrar vocês, deixa eu voltar aqui, quero lembrar vocês que eu vou disponibilizar depois essa relação, tá? Esse material para vocês estarem depois revisando para a prova da próxima semana. Bom, então, vocês percebem aqui que o sistema operacional é um protagonista dentro do meu sistema computacional, porque ele faz todas essas tarefas aqui, olha, colocação de recursos, gerencia memória, ele consegue, inclusive, fazer um processo de swapper, né, se a memória RAM, que é a memória volátil, quando eu ligo o computador, tem a memória RAM. O que faz a memória RAM? A memória volátil seria a memória virtual, aquilo que está lá no disco. Então, ele consegue, inclusive, gerenciar esse tipo de coisa. Se eu começo a abrir muitos aplicativos, ele começa a usar o disco rígido para poder fazer o swapper. A máquina, evidentemente, fica mais lenta, né? Mas isso para vocês perceberem o poder que tem o sistema operacional. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas ele é extremamente importante, né? Eventualmente, principalmente no Windows, né, que é um sistema operacional mais popular do mundo, ele costuma dar umas por conta, talvez, de excesso de processamento, de aplicativos na memória. Ele fornece a interface entre hardware, que é o equipamento, por exemplo, teclado, eu estou digitando qualquer coisa, estou usando o mouse, está controlando a parte aqui do meu monitor, e o usuário, que é aquela pessoa que interage, né, que é o cliente que está interagindo com a máquina. Então, sem o sistema operacional, você não teria como executar qualquer tipo de aplicativo no sistema. Então, essa seria uma resposta para esse tipo de pergunta. Diferencie os conceitos de dispositivos de entrada e dispositivos de saída, no contexto de hardware, diz respeito a equipamento, e forneça 2 exemplos para cada categoria. Então, vamos lá. Dispositivos de entrada, o que são? São componentes que codificam a informação externa perdão, em dados que possam ser processados pelo computador.
Então, um dispositivo, por exemplo, de entrada seria o teclado. Ele faz exatamente esse papel. Ele consegue codificar essa informação que vem de fora de maneira que o computador consiga entender, consiga interpretar. Um outro dispositivo de entrada é o mouse, scanners, webcam. Eu, por exemplo, aqui estou usando minha webcam. E os dispositivos de saída? Eles fazem o quê? Eles decodificam. Então, enquanto um codifica, então eu digito aqui a letra A, ele codifica, tem um código correspondente à letra A para que o computador consiga entender. Não vou entrar em detalhes, porque a pergunta não pede isso, mas de uma forma simples para vocês entenderem é isso. Ele transforma num código de maneira que o computador consiga entender. A decodificação é exatamente o contrário. O que ele faz? Os dados processados pelo computador têm informação compreensível ao usuário. Então, eles transformam os códigos, né? A gente pode usar aqui um termo que não é tão familiar, mas que também não é tão distante de vocês. Eles transformam aqueles dados binários, que é como ficam registrados, né, lá no computador, na memória do computador, eles decodificam isso de maneira que você consiga enxergar, consiga entender, consiga visualizar tudo na tela. Um exemplo, ou exemplos, são monitores, impressora, caixa de som. Eu, por exemplo, estou usando aqui um monitor, vocês também. Eu poderia, eventualmente, imprimir aqui uma relação. O som que vocês ouvem também é decodificado, e por aí vai. Tá? Então, dispositivos de entrada e saída é exatamente isso que a gente colocou aqui para vocês. Tá? E aqui existem alguns exemplos. Muito importante esse tipo de pergunta. Bastante recorrente nas provas. O que caracteriza um software livre? Cite duas de suas liberdades fundamentais. Eu não tenho dúvida de que questões nesse sentido vão cair na prova, tratando de software livre. Afinal de contas, o consórcio CEDERJ, ele preza principalmente nessa questão de liberdade, nessa questão de gratuidade. Por isso, o consórcio utiliza softwares livres. Nos polos, por exemplo, você não vai encontrar softwares proprietários, você vai encontrar lá o quê? O sistema, né, computadores com esse tipo de software. Como, por exemplo, o Linux, o Ubuntu, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, mas que são softwares livres. E aí a gente vai citar aqui duas de suas liberdades fundamentais. Então, vamos lá. Um software livre deve permitir executar para qualquer propósito, estudar e modificar o código, redistribuir cópias e aperfeiçoar o programa compartilhando melhorias. Então, imaginem vocês que exista o sistema Linux. E aí eu quero criar uma distribuição Linux. A gente já falou muito nas tutorias sobre o Ubuntu, que é uma distribuição Linux. Existem centenas de distribuições Linux, como o Conectiva, o Prunin, entre outras. Então, cada uma dessas distribuições, elas são customizadas. Então, o usuário ele pode simplesmente baixar da internet o código-fonte, quando a gente fala sobre o código aqui, ó. Eu posso modificar e posso personalizar, posso customizar de uma forma que eu entenda ser mais amigável para o usuário, por exemplo. Então, eu posso fazer muito bem isso. Então, o que me permite isso? São essas liberdades fundamentais propiciadas pelo software livre. Eu posso modificar, eu posso estudar, eu posso redistribuir cópias, posso aperfeiçoar ou customizar, e eu vou compartilhar essas melhorias. Essa é a ideia principal do software livre e suas liberdades fundamentais. Ok? Bom, a filosofia do software livre
é baseada em 4 liberdades essenciais para os usuários. Cite 4 liberdades. Então, vamos lá. Primeira, a liberdade de executar os programas para qualquer propósito, a liberdade de estudar o programa, de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar o seu próximo, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liderar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, eventualmente, pode haver lá uma questão na prova em que liste essas liberdades e talvez uma das alternativas de múltipla escolha não esteja coerente ou não esteja condizente com esse tipo de liberdade. Então, precisam ficar atentos a isso, tá? Atentos a isso. Por que o acesso ao código-fonte é indispensável para um software ser considerado livre? Então, imagine que eu desenvolvi o software Linux. Eu compartilho, eu disponibilizo ele como software livre, eu disponibilizo esse software na internet para que os usuários possam exatamente ter esse tipo de liberdade, para poder estudar, para ver como é que isso funciona, adaptá-lo, promover aperfeiçoamentos. Tá? Então, por que o acesso ao código-fonte é indispensável para que um software seja considerado livre? Porque sem o código-fonte, o usuário não pode estudar como o programa funciona, nem realizar modificações ou melhorias significativas. É uma coisa, assim, relativamente óbvia, mas para aqueles usuários, para aquelas pessoas que não são ligadas à computação, talvez essa linguagem não seja tão familiar, quando se trata de código-fonte. Um exemplo, o Word da Microsoft, do Office da Microsoft. O Word, ele não é um software livre, ele é um software pago. Pertence a uma empresa e ele é proprietário. Então, não há interesse lá do proprietário disponibilizar o código-fonte, porque ele é totalmente o inverso de um software livre. Né? Então, embora o software seja muito bom, seja popular, é o tipo de software de prateleira. Você não consegue estudar como é que ele funciona, nem proporcionar melhorias. Você pode fazer, eventualmente, mandar uma mensagem lá para o fornecedor, indicando a necessidade de certas melhorias. É o máximo que você pode fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, espero que tenha ficado clara a ideia do código-fonte. Você não tem acesso ao que faz com que o programa funcione. Aquilo é a forma com que o programa foi escrito. Isso seria código-fonte. Agora, essa perguntinha aqui, pessoal, ela é uma pergunta chave. Eu gostaria que vocês se atentassem a ela, porque isso aqui é uma coisa que certamente sempre vai ser cobrada nesse tipo de prova, as AP1. Defina o que são distribuições Linux e dê exemplo. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. Uma coisa é o sistema operacional Linux. A outra coisa são as distribuições do Linux. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, mas de uma forma bem simples e objetiva, distribuições Linux são sistemas operacionais completos, compostos pelo kernel Linux. Kernel Linux seria o coração do Linux. E um conjunto de programas e ferramentas. Exemplos: Ubuntu, Fedora, Debian. Então, pessoal, o coração do Linux, ele fica, digamos assim, acessível na internet. Código-fonte, inclusive, para que você possa baixar e, a partir daí, se for do seu interesse, fazer uma customização e criar uma distribuição.
Então, eu quando crio uma distribuição Rubens, por exemplo, então crio um Linux Rubens, então eu vou também compartilhar esse software. Aí, o que acontece? Eu estou usando aqui o Windows, vocês veem que o Windows é um sistema operacional bastante ligado, né? Então, eu posso criar uma distribuição Linux que seja também, assim, bem amigável para o usuário. O usuário final tenha facilidade em utilizar. E cada distribuição tem a sua característica. Então, algumas distribuições, elas não têm nem versão em português. Só tem versão em inglês, por exemplo. Tá? E possuem diferentes características. Eu citei isso na tutoria presencial, de que algumas distribuições são específicas, por exemplo, para a internet. Outras são específicas para aplicativos de banco de dados, e por aí vai. Muitas têm as suas características. O Ubuntu é uma distribuição que é muito amigável para o usuário que lida no dia a dia com aplicativos como o LibreOffice, como navegadores de internet, né? Então, ele é bem amigável nesse sentido. Por isso que ele é bastante utilizado pelo público, né? Então, assim, de forma bem objetiva, é isso. Uma distribuição é um sistema operacional completo. É o Linux, só que eu não posso chamar isso de versão, tá, pessoal? Isso é um outro ponto importante. Cada uma dessas distribuições, elas possuem versões. Então, o Ubuntu ele tem a versão 20.4, 24.5. À medida que o software vai tendo melhorias, são criadas novas versões. A distribuição disponibiliza novas versões. O Windows, por exemplo, não existe distribuição Windows. Existe o Windows, que é operacional. Então, você tem as versões do Windows, como o Windows 7, o Windows 10, o Windows 11. Muitas vezes você tem releases que não são versões, né? São melhorias dentro da versão, às vezes uma questão de segurança, tal. São algumas melhorias. Então, uma distribuição não é versão. Uma distribuição é o próprio sistema operacional, com todas as suas características. Tá? E essa distribuição ela pode ter também versões. Tá? Isso é um ponto bastante importante. Okay? Então, é isso e alguns exemplos clássicos. Não se esqueçam, Ubuntu, Fedora, Debian, Turmin, Slackware e por aí vai. Bom, aqui uma pergunta bem voltada para a parte de tutoria, né? Explique a função da sala de tutoria no ambiente Moodle. A sala de tutoria é o espaço destinado à comunicação entre aluno e tutor, permitindo tirar dúvidas, acessar orientações e registrar acompanhamentos. Então, essa aqui é uma resposta bem clássica do que seria a sala de tutoria. Todas as disciplinas, lá na plataforma, ela tem uma sala de tutoria, onde os alunos compartilham perguntas, né, questionamentos, e, normalmente, o tutor à distância é aquele responsável por fornecer as respostas e tirar as dúvidas dos alunos. Agora, nada impede que um outro tutor, ou mesmo um aluno, né, possa já fazer uma resposta. Então, a sala de tutoria, ela acaba sendo um ambiente assim, de compartilhamento de informações entre os alunos e os tutores. Tá? E um detalhe importante aqui é essa palavrinha aqui, ó, ambiente Moodle. A plataforma CEDERJ, ela não foi, digamos, construída no sentido de ser um software proprietário, não. Existe um ambiente que é compartilhado na internet, ele é totalmente gratuito, o código-fonte é gratuito, que é o Moodle, que é um ambiente voltado para ensino e aprendizagem. Então, eu, por exemplo, se eu quiser abrir um curso e oferecer esse curso na internet, eu posso utilizar o Moodle como plataforma. Então, fazer como o CEDERJ fez. Eu baixo o código-fonte do Moodle,
Ele utiliza a linguagem PHP. Então, se você tiver conhecimento em PHP, você vai, customiza, muda e cria a sua plataforma de ensino. Isso é perfeitamente possível e está ao alcance de qualquer um. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tá? Então, o Moodle, se cair alguma pergunta nesse sentido, é isso, é um software livre e, por exemplo, o CEDERJ utilizou para poder customizar e criar uma plataforma chamada plataforma CEDERJ. Tá? E dentro do Moodle, e aí vocês já conhecem bem a plataforma, existem lá uma série de funcionalidades. Né? Além da sala de tutoria, você tem muitas outras coisas. Cada disciplina tem o seu ambiente, por exemplo. E muitas vezes de formas bem diferentes, né? Não só da forma como é apresentada, como os recursos didáticos, recursos que são oferecidos pela disciplina. São muitas vezes diferentes. No meu caso, eu tenho experiência com as tutorias de introdução à informática, de matemática básica, algumas de computação, algumas disciplinas de computação, então eu tenho uma visão assim, de como é que os professores, os tutores à distância compartilham as informações por meio da plataforma. Tá? E a sala de tutoria é apenas um espaço, uma das funcionalidades que você tem lá. Tá? E essa resposta aqui ela é bem objetiva. Muito bem. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Tá legal? Estou buscando ser bem dinâmico aqui, tá? Para poder não ficar cansativo. Mas a ideia é essa mesmo, né? Apresentar para vocês uma revisão para a P. Lembrando que eu vou compartilhar no final, depois, né? Vou compartilhar esse material com vocês. Bom, vamos para 9. Qual a diferença entre fórum de discussão e chat na plataforma Moodle CBR? Bom, essa pergunta aqui também, para os usuários clássicos, seria bem fácil de responder, né? O que é um fórum? Um chat. Então, parece que tem alguém querendo participar. É o Fábio. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Fábio César, depois você registra, por favor, lá no chat, viu, Fábio? Seu nome, se possível, sua matrícula e seu curso, tá bom? Vamos lá. Esse é o Fábio da matemática, não? Não sei, né? Não sei se é. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui a falar sobre fórum e chat. Qual a diferença, pessoal, de fórum e chat? O chat é uma ferramenta síncrona que permite conversação em tempo real. Já o fórum de discussão é assíncrono. Essas duas palavrinhas, elas também são chave, tá, pessoal? Síncrono e assíncrono. Vou estar falando mais sobre isso. Então, o chat é assíncrono, o fórum é assíncrono. O fórum de discussão é destinado a debates por meio de mensagens que podem ser lidas e respondidas a qualquer momento. Eu acredito que haja uma disciplina, eu vi isso lá normalmente vejo isso nas aulas inaugurais, que é uma disciplina de boas-vindas, né, aos calouros. E essa disciplina, ela oferece o quê? Fóruns, né, onde você vai se apresentar, onde você vai dar uma opinião sobre um determinado assunto. Isso são fóruns. Já o chat, ele é diferente, porque o chat, ele é em tempo real. Eu, por exemplo, estou aqui, ó, eu estou aqui nesse nosso ambiente do Google Meet, eu tenho um chat. Estou abrindo aqui, ó, estou conseguindo ver as informações que vocês estão passando para mim. Tá? Inclusive, eu vou pedir para o Fábio para ele poder depois se identificar aqui, tá? Colocar o nome e a matrícula. Então, o chat, ele é em tempo real. Se eu digitar qualquer coisa aqui, vocês já recebem aí. Vocês já conseguem visualizar. Já o fórum, não. Então, a característica desse processo síncrono é isso, é conversação em tempo real, resposta. WhatsApp, por exemplo, é tempo real. O fórum, não. O fórum é uma ferramenta que você vai postar a sua mensagem lá e, eventualmente, uma outra pessoa vai ler no momento dela. Tá? Uma outra
A gente poderia citar alguns outros exemplos? Sim. O e-mail, por exemplo, é assíncrono, não é síncrono, né? A característica do chat, a sincronidade, digamos assim, do chat é isso, ele bate papo em tempo real. Então, síncrono é o que acontece em tempo real, assíncrono, não. Tá? Assíncrono é algo que você posta e que você vai ver em outro momento. Certo? Aqui, por exemplo, esse nosso chat aqui, ó. Quem estiver participando aqui, ok. Se terminar aqui a nossa reunião, acabou. O chat foi embora, ninguém vai ter mais acesso. Tá? Ok? Então, guardem bem essa palavrinha-chave, né? Essas duas palavrinhas aí, o síncrono e o assíncrono. Tá? Então, vamos lá. E detalhe, né? Entre os meios de comunicação, é muito frequente esse tipo de argumento, né? Esse tipo de expressão, síncrono e assíncrono. Vamos lá. Número 10. O que são provedores de acesso e servidores na internet? Provedores de acesso e servidores. Tem diferença? Vamos ver. Provedores de acesso fornecem conexão à internet para usuários. Servidores são computadores que disponibilizam serviços como páginas web, e-mail ou arquivos para outros dispositivos na rede. Tá. Vamos começar pelo mais simples, quando a gente fala sobre servidores. Aqui, alguns serviços já são aqui caracterizados. Eu, por exemplo, eu tenho um site meu. Então, se você entrar lá, rubensguimarães.com.br, você vai acessar meu site. Esse meu site, ele fornece lá algumas coisas, informações a meu respeito. Agora, aonde é que está hospedado esse meu site? Num servidor. A plataforma CBR, em que vocês acessam para você ver os conteúdos, as disciplinas, estudar, interagir com os professores e tutores, é um sistema que está registrado em um servidor. Então, a plataforma CBR, ela está registrada em um servidor. E o que seria um servidor, pessoal? O servidor nada mais é do que um computador, como esse meu computador aqui. Só que um servidor, ele tem por prerrogativa, né, ter uma quantidade de memória muito expressiva, uma unidade de armazenamento de dados bem expressiva também. Por quê? Porque são computadores que normalmente são dedicados a servir aos seus clientes. Esse é o conceito de cliente-servidor. Então, eu, quando estou aqui no meu navegador, quando eu acesso a plataforma CBERJ, o meu navegador, o programinha da internet, o Google Chrome que eu estou utilizando aqui, é um cliente, um software cliente que acessa um servidor, que é uma máquina que eu não sei onde está. Está em algum lugar do planeta. Mas existe, fisicamente falando, essa máquina. E ela tem essa característica de hospedar os aplicativos e oferecer serviço. E aí existem inúmeros tipos de servidores. Né? Como bem diz aqui na resposta, servidores que armazenam páginas web. Opa. Peraí que meu iPhone aqui deu um tilt. Mas vamos lá. Então, eu posso armazenar nesses servidores páginas web, serviços de e-mail e uma série de outras coisas. Tá, pessoal? Eu poderia, por exemplo, pegar essa minha máquina aqui e compartilhar com um servidor, oferecendo algum tipo de serviço. Agora, provedor de acesso é muito diferente. Provedor de acesso é aquele cara que contrata um serviço, né,
de uma empresa de telecomunicações, não vou entrar em detalhes nesse sentido, porque senão vou estender muito. O Brasil, por exemplo, ele possui empresas nesse sentido, que oferece esse tipo de serviço, de ser provedor de acesso. Quem é dessa nossa região aqui, Volta Redonda, Barra Mansa, existem algumas empresas por aqui que são provedores de acesso, que oferecem esse tipo de serviço. A Vivo é uma empresa que oferece, é um provedor de acesso. Tá? Me fugiu aqui, mas tem uma empresa muito famosa aqui na nossa região, Quicknet, Zamix, tem uma série de outros que fazem isso. Eles contratam um serviço de uma empresa do governo, da Embratel, e eles passam a ser provedores de acesso. Então, eles pagam para essa empresa do governo uma quantia considerável para ser um provedor de acesso. E como é que eles ganham? Eles ganham com os seus usuários. A cada pessoa que ele fornece internet é um usuário que ele vai ter, que ele vai cobrar, e aí gera, a partir disso, uma comunidade. Tá? Isso são os provedores de acesso. Se ficou muito bem claro, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar aí, mas eu acho que, de acordo aqui com a pergunta, eu acho que a resposta está bem coerente, né? São provedores de acesso e servidores de internet. Tá? Vamos avançar. O que é endereço IP e qual a sua função na rede? Vocês vejam que tem alguns termos aqui, técnicos, que são apresentados nas aulas e tutorias de introdução à informática, que não são tão populares, mas são fundamentais para um usuário até mesmo comum entender, como é o caso do endereço IP e qual a sua função na rede. O IP é um número. IP significa Internet Protocolo, tá, pessoal? O IP é um número que identifica unicamente um dispositivo em uma rede, permitindo o envio e recebimento de dados corretamente entre máquinas. Então, entendam bem aí esse conceito. Eu aqui no meu escritóriozinho aqui, eu tenho um ambiente em rede. Eu tenho algumas máquinas aqui que estão interligadas em rede. Então, eu tenho acesso a Vivo me prover acesso à internet. E aí, o que eu faço? Eu consigo ter um roteador da Vivo e eu compartilho essa internet com os meus computadores, numa rede local. Cada máquina que eu tenho, e até mesmo outros dispositivos, como uma impressora, por exemplo, eles têm um Internet Protocolo, um endereço de IP. E com isso eu consigo compartilhar dados por meio aqui da minha rede local. Tá? Essa ideia do IP, Internet Protocolo, ele é bem amplo. Então, todos esses provedores de acesso, por exemplo, eles têm o quê? Um IP, que é um número que identifica unicamente aquele dispositivo. E eu posso ter acesso àquele IP. Tá? Não vou gastar mais tempo nisso, mas esse é um assunto muito interessante. Tá? Se você entrar no prompt do seu sistema operacional aí, Windows, por exemplo, se você digitar lá, eu posso até fazer um exemplo aqui bem rápido. Vou entrar num prompt aqui, ó. A tela está compartilhada. Se eu der aqui um ping, .wall.com.br. Você vê, ó. Eu, quando fiz esse ping, eu queria saber se esse endereço de internet aqui, ó, se ele é válido, se ele está respondendo. Ele me respondeu, disse que sim. Ó. Tá? Esse www.wall.com.br, ele tem, na verdade, um IP que identifica esse site. Né? Isso aqui é um nome que é dado. Né? Ele configurou esse nome, www.wall.com.br, para, digamos assim, decodificar um código, um número específico referente a um IP. Tá? Então, esses números funcionam dessa forma.
Ok, pessoal? Se eu entrasse aqui na minha máquina, eu poderia mostrar para vocês também, aqui na minha rede, quais são os IPs do meu ambiente de rede aqui. Mas a ideia que eu quero que vocês entendam é isso. O que é um IP? É um número que identifica um dispositivo na rede. Tá? E esse número tem que ser único. Não pode ter conflito, né? Duas máquinas com o mesmo IP. Ok? Vamos avançar. O que é a CPU e qual a sua função no computador? Bom, a CPU, unidade central de processamento, é o cérebro do computador. Então, isso aqui é uma pergunta mais voltada à parte de hardware, né, de equipamento. Responsável por executar instruções de software, realizar cálculos, processar dados e coordenar as operações do sistema. É muita informação, pessoal, mas a P1 ela tem essa característica, ela tem assim, muitas perguntas que vão envolver conceitos de hardware, basicamente, como é o caso aqui do CPU, conceitos de software, então vai ter muita questão nesse sentido, se preparem. Tá? Além de algumas poucas questões que envolvem também alguma coisa da plataforma, como a gente já viu aqui, né? Falamos sobre a plataforma, Moodle, né? Sala de tutoria. Uma outra pergunta voltada à hardware. Explique o que é memória RAM, Random Access Memory, e descreva a sua característica fundamental. A memória RAM é a memória principal usada pelo processador para armazenar temporariamente arquivos e programas em execução. Sua característica fundamental é a volatilidade. Esse termozinho aqui é importantíssimo. Deixa eu voltar lá, parece que tem alguém querendo entrar na reunião. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Esse aqui eu conheço, é o Antônio. Seja bem-vindo, Antônio. Nós estamos aqui na aula de informática, você vai pegar um pouquinho da aula de informática. Esse termo volatilidade, ele é muito importante. Sua característica principal é a volatilidade. Ou seja, todo o conteúdo é perdido quando o computador é desligado. Então, a memória RAM, ela também é conhecida como memória volátil. É aquela memória que tem essa característica, armazena temporariamente arquivos e programas. Quando eu liguei a minha máquina aqui, por exemplo, alguns aplicativos eles foram para a memória RAM. Eles estão constantemente nessa memória volátil. Então, para vocês diferenciarem, uma coisa é a memória RAM, que é aquela memória volátil. Liguei a máquina, ela está em funcionamento. É muito comum, né, quando você vai comprar um computador, você saber quanto de RAM esse computador tem. Porque quanto maior for a quantidade de memória, mais rápido vai ser o seu computador. Por quê? Porque o processamento da memória RAM ele é muito rápido. Agora, quando o processador precisa utilizar, o processador da sua máquina precisa utilizar a memória em disco, né, a memória virtual, aí o seu computador passa a ficar um pouco mais lento, porque o acesso ao HD, ao dispositivo de disco, torna o processamento um pouco mais lento. Então, memória RAM é isso. Lembrem-se sempre de volatilidade. Memória RAM, ela é volátil, armazena determinados programas. Quando você desliga, pronto, você perde tudo que estava na memória. Por isso que é muito importante. Hoje em dia, quando eu acesso, por exemplo, um editor de texto, o Writer, então o Word, ele já faz um salvamento automático. Mas no passado, as primeiras versões do Word, por exemplo, ele não fazia isso. Então, eu digitava um texto enorme. De repente, deu um pico de luz, a máquina desligou, eu perdi tudo. Por quê? Porque tudo estava sendo processado na memória RAM. Por isso que é importante, muitas vezes, você salvar, né? O que você está fazendo é bom você salvar, sempre salvar. Por quê? Porque se der um pico de luz, você vai perder o que está na memória RAM. Mas o que está no disco você não perde. Tá? Essa é a ideia. Número 14, explique a função, a gente já está terminando, tá, pessoal? Explique a função de uma pasta em sistemas operacionais. Essa aqui é clássica também. Pasta em sistemas operacionais. Esse conceito de pasta era muito utilizado no passado como diretório.
em sistemas operacionais. Pastas organizam hierarquicamente arquivos e outras pastas, facilitando a estruturação e a localização de dados no sistema. Então, aqui no meu ambiente, por exemplo, no meu sistema operacional, no meu disco, eu divido tudo que eu tenho em pastas. Eu tenho uma pasta do CDERJ, eu tenho uma pasta da FATEC, lugares que eu trabalho. Então, eu tenho tudo isso muito bem dividido. E dentro da pasta do CDERJ, por exemplo, eu tenho subpastas. Uma pasta para introdução à informática, uma pasta para matemática básica, uma pasta para computação, cultura de dados, fundamento de algoritmo de computação, eu tenho outra pasta. Então, eu procuro dividir tudo isso em pasta. Para quê? Para facilitar a minha estruturação e a localização quando eu necessito. Tá? Essa é a ideia de pasta. Qual a finalidade das extensões de arquivos? Gente, essa perguntinha aqui também é muito recorrente. Tá? Extensões de arquivos. As extensões de arquivos identificam o formato do conteúdo, indicando ao sistema operacional qual programa deve ser usado para abrir o arquivo. Então, todos os arquivos dentro de um ambiente computacional, normalmente, eles têm essa característica, eles possuem uma extensão. Os arquivos com a extensão PDF, você já sabe como é que eles funcionam. Os arquivos com a extensão JPG, você já sempre se lembra do quê? É um arquivo de imagem. PNG é um arquivo de imagem. O ODT caracteriza o quê? Um arquivo proveniente de uma edição de texto. Aliás, o ODT ele é tanto utilizado pelo Writer, da LibreOffice, do LibreOffice, como também pelo Word, da Microsoft. Então, é um tipo de extensão híbrida, né? Você pode utilizar nos dois. O DocX, por exemplo, é característico de documentos do Word. Então, a ideia da extensão de arquivo é exatamente o quê? Guardem esse nome. Identificar o formato do conteúdo daquele arquivo. Okay? 16. Quais são 3 ferramentas do LibreOffice e suas funções principais? Vamos lá. Essas aqui ninguém pode esquecer. Writer, editor de texto. Calc, planilhas eletrônicas. Impress, apresentação de slides. Aliás, esses 3 aplicativos aqui nós abordamos no nosso curso de Introdução à Informática do CDERJ. Tá? São as ferramentas do LibreOffice. Esses 3 aqui não pode esquecer, pessoal. Existem outros também. Já comentei com o pessoal de matemática que existe, por exemplo, o Math. É um software voltado para edição de fórmulas. Pertence ao LibreOffice também. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos fechar aqui com essas 2 últimas aqui. Tá? Tem uma outra aqui de domínio público, mas vamos fechar com essas 2 finais aqui. Ó. Dentro do LibreOffice, qual é a finalidade principal de recursos como salvar, como exportar? Quando você salva, como você faz o quê? Você muda o nome, né? Então, permitir que um documento criado no formato ODT seja salvo em outros formatos, como DocX ou PDF, garantindo a compatibilidade e possibilidade de distribuição. Então, eu posso salvar como? Eu estou usando o Word, eu posso salvar como ODT, posso salvar como DocX. Agora, eu vou exportar como PDF. Isso aí, inclusive, foi alvo lá de uma das questões da AD, né? Vou exportar meu documento para PDF. Número 18, o que são navegadores de internet, qual a sua função? Essa aqui também é clássica. Navegadores são programas que permitem acessar, visualizar e interagir com páginas e recursos da web. Exemplo, Firefox e o Chrome. Esses 2 aqui, gravem, tá, pessoal? O Chrome faz parte do nosso dia a dia, né? O Firefox, ele é utilizado principalmente em sistemas operacionais Linux. Lá no nosso polo, por exemplo, nós utilizamos o Firefox. Então, eu teria só mais algumas perguntas, né? Não vai dar tempo. Software de domínio público, papel da placa-mãe,
o que seria upload e download. Isso aqui, gente, é muito importante, é muito recorrente. Download é quando eu baixo alguma coisa lá da internet. Upload é quando eu envio alguma coisa. Lembrem-se sempre do seguinte: quando você quer baixar algum material da internet, o professor compartilha lá os seus PDFs, você faz um download. Eu vou enviar a minha atividade para a plataforma, vou fazer um upload. Ao contrário, tá? E aí a gente conseguiu abordar as 21 perguntas que foram alvo aí da nossa revisão para a nossa prova de introdução à informática. Então, eu vou agora parar a gravação aqui e vou apresentar em seguida uns recadinhos finais. Então, deixa eu encerrar a gravação e depois eu compartilho com vocês, tá?